Boa noite para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia. Venho passar para vós hoje uma orientação a respeito daquilo que muito eu e os outros guardiões sempre estamos falando, que é os 7 sentidos da vida. Então vós veio muito falar sobre os 7 sentidos da vida, sobre os 7 sentidos da vida. Então vamos lá. Vamos começar justamente. Quais são os 7 sentidos da vida? Os 7 sentidos da vida é o sentido da fé, em primeiro lugar. Em segundo vem o sentido da concepção. Depois o sentido do conhecimento. O sentido da justiça. O sentido da lei. O sentido da evolução e o sentido da geração. Então esses 7 sentidos da vida que tanto é falado aqui nas orientações, são esses 7 sentidos que regem esse plano de existência. Regem esse planeta, não só naquilo que diz respeito aos encarnados, aos seres humanos, mas também como tudo aquilo que está criado. Todos os 7 sentidos da vida é o que movimentam essa parte da criação, certo? Então, os 7 sentidos da vida pode também ser, ou vós já ouviram falar, o termo de os 7 tronos de Deus. Também está ligado também a uma outra terminologia, mais ligado à holística, né? Como os 7 raios, como os 7 chakras, e por aí a gente pode continuar, né? Aí vai já tem uma noção de por que, por exemplo, o número 7 é sempre ligado a algo místico. É muito ligado à espiritualidade como um todo, né? O 7. Vai já sabe então o porquê, qual é a importância do número 7. É claro que para falar do número 7, teria que ter uma outra orientação específica só para falar do número 7. Assim como de outros números, como o 3, o 6, o 9, né? Então isso é assunto para outra orientação. Mas eu falo de forma resumida para que vós vejam como é a interação daquilo que vós sempre estão ouvindo, sempre estão vendo, sempre está sendo falado. Então, os 7 sentidos da vida, que eu falei para vós agora há pouco, então é o que rege. Cada ser humano, vós, qualquer pessoa que vós conheça em cima dessa terra, seja ela encarnado ou desencarnado, todos têm como um dos pilares principais se colocar em sintonia e também em equilíbrio, equilibrar os 7 sentidos da vida que está dentro de cada um de vós também. Não é só uma manifestação exterior. Ela acontece de maneira exterior, mas também em sintonia com aquilo que está dentro de cada um de vós. Porque esses 7 sentidos da vida está dentro de cada um de vós. Vós acreditem ou não, vós creiam ou não, é indiferente. Ele está presente e dos pilares, uma das missões, vamos colocar esse termo, do ser humano, né, é trabalhar, equilibrar esses 7 sentidos da vida. Por isso é que o desequilíbrio nos 7 sentidos da vida, ou em algum dos sentidos da vida, faz com que os seus caminhos sejam fechados, faz com que vós não acessem, não tenham uma conexão espiritual melhor, para que vós não obtenham respostas, para que, né, as portas também daquilo que vós pretenda, para aquilo que vós deseje também não se manifeste. Tudo está ligado a isso. Então, por que missão? Porque quando vós decidiu vir a esse plano, para experienciar, para se capacitar, então
Vós sabia lá que existe esses 7 sentidos da vida e que vós vinha aí experienciar situações que até então vós só conhecia de forma, vamos dizer, teórica. Então, experienciar significa prática. Então, vós vem a esse plano para colocar em prática aquilo que vós já tem de conceito, certo? Teórico, falado, direcionado, lá no espiritual. Então, vós desce aqui para colocar em prática. Por isso que vós tem a sua mente imortal, que é todas as encarnações, vivências, que seja em qualquer um dos universos ou qualquer uma das dimensões, né? Então vós tem essa mente imortal adormecida. Vós está aqui, vós não lembra quem é, de onde vós veio, né? Vós não lembra de nada, para que essa experienciação seja legítima, para que não tenha atalhos, não tenha jeitinhos, né? Porque o ser humano, então, ele está habituado de tudo que vai fazer, ele quer dar um jeitinho. Ele quer criar atalhos, ele quer, né, dar saltos, ele quer correr, ele quer colocar o carro na frente dos bois. Então, para que isso não aconteça, então por isso a mente de todos vós vem adormecida. Então, vós não se lembram. Então, vós vêm aqui e experienciam. Certo? E para experienciar, para que vós se capacite, vós tem que colocar em sintonia isso. Porque cada ser humano tem um ou mais sentidos da vida que tem como aptidão. Tem pessoas que botam em ação, em prática, a verdadeira fé. Não aquela que todo mundo fala, da boca para fora. Que eu acredito nisso, eu acredito naquilo, eu acredito no Jesus Cristo, eu acredito no São Benedito, eu acredito no Tranca-Ruas. Tem muita gente, né, que fala, eu acredito, eu acredito. Acreditar, todo mundo acredita. Agora, entre acreditar e crer, existe um abismo. Mesmo que hoje, nessa atual ponto que a civilização se encontra, né? Então, aqueles que estão por detrás aí das cortinas, que meio que comandam esse mundo material, então eles têm mais e mais jogado tudo dentro do mesmo balaio, para que haja o quê? Mais trevas da ignorância. Mas nós estamos aqui para fazer o quê? Para libertar. Né? Para escancarar as portas daquilo que é a verdade. Porque já foi dito num passado não tão distante, pelo Jesus Cristo, assim como vem sendo dito de civilizações em civilizações. Conheça a verdade e ela te libertará. Te libertará dos grilhões, das amarras, das dependências, né? De consumismo, de materialismo, de sexualidade desenfreada, né? De todo o desequilíbrio. Que faz com que esses 7 sentidos da vida estejam assim em altos e baixos. Quanto mais altos e baixos estão, vamos colocar nesse gráfico, se é que a gente pode usar esse termo, né? Para que todo mundo entenda. Então, aí está a importância dos 7 sentidos da vida. Vós queiram ou não, se vós quer evoluir como ser, se vós quer evoluir aqui nesse plano da matéria, para que se cumpra na sua vida aquilo que está escrito lá em Sagradas Escrituras, em filosofias e tudo mais, que ao ser humano é tido de aproveitar o melhor dessa terra, então terá que trabalhar esses 7 sentidos da vida. E de que forma eu coloco em sintonia? Em que forma eu posso equalizar esses 7 sentidos? Mas vamos por parte. Primeiramente, como identificar em qual sentido eu já estou trabalhando, estou mais próximo do equilíbrio, e quais eu estou em desequilíbrio.
comecem a observar a sua própria vida. Porque o sentido da fé, por si próprio, já está dizendo. A fé é necessária em tudo que vós vai fazer. Se vós vai construir uma ponte, se vós vai construir uma casa, se vós vai estudar, se vós vai se relacionar com alguém, tudo é necessário fé. Porque se vós não tiver fé, vós nem se mover para aquilo, vós se move. Vós se acha insuficiente, vós se acha incapaz, quando não se tem fé. Mas o quê? A fé verdadeira. E como eu sei que eu tenho uma fé verdadeira? Quando se apresenta um percalço na sua vida, uma dificuldade, um obstáculo, quando ela se apresenta, vós cai de joelho? Aí eu lhe pergunto, cadê a sua fé? Porque se vós diz com todas as letras que vós tem fé em Jesus Cristo, que vós tem fé no santo, que vós tem fé no orixá, que vós tem fé nisso, fé naquilo outro, então onde está a fé? Vós acham que a fé ela é só para ser manifestada em momentos de alegria? Não, a fé é necessária para quando se apresenta, as dificuldades. Seja ela qual for. Porque daí muita gente vai falar, não, mas eu caí de joelhos porque eu perdi meu filho. É diferente. Não, eu caí de joelhos, por quê? Porque eu perdi minha companheira. Não, eu caí de joelhos porque eu perdi o meu negócio, porque eu perdi o meu dinheiro. Sempre vai ter essas desculpas. Isso se chama tapar o sol com a peneira. O ser humano ele precisa voltar a ser sincero e honesto para consigo mesmo. Porque cada coisa que acontece com vós sabe muito bem o porquê está acontecendo. Não tape o sol com a peneira. Vós pode fingir que não sabe, porque todo mundo está fazendo, mas quando vós comete ali um deslize, a sua consciência de forma imediata lhe diz, antes que vós tome o ato, que vós coloque o ato em prática, ela lhe diz, olha, isso está errado. Mas daí a pessoa movida ali ou pelo desejo, ou pela raiva, ou pela inveja, ou por tantas outras coisas, ou por conselhos e achismos, então ele vai falar, não, mas todo mundo está fazendo, então vou fazer também. Pois é, ação, reação, causa e efeito, plantou, vai colher. Essa é a lei. E ninguém foge à lei. Nem anjo, nem arcanjo, nem o tranca-ruas, nem o orixá, ninguém vai fugir à lei. Nem aqui nesse lado da criação, e nem em qualquer outro universo, nem em qualquer dimensão. A lei foi estabelecida para todos. Então, uma vez dizendo isso, vós vai fazer o mesmo exame de consciência através dos outros sentidos, porque a fé está ligada ao quê? A religiosidade? Também as religiões. Mas eu lhe pergunto, uma pessoa que é ateu, que é ateia, ele tem a fé nele? A fé está nele? É claro que está. Porque se ele não acreditar que ele é capaz, se ele não crer, se ele não tiver fé naquilo que ele vai fazer, ele não vence nada, ele não chega a lugar nenhum. Então ele queira ou não queira, ele acredite em Deus, ou no Criador, ou no arquiteto, seja lá o nome que queira dar, ele só conquista, ele só vence, porque ele tem fé, mesmo que seja nele mesmo. Então a fé também está nele, quer queira, quer não, não importa.
o querer, o que ele acha, o que deixa de achar. A fé está nele, porque chega a todos a mesma medida. Depois nós temos o sentido da concepção, que está ligado ao quê? Ao amor incondicional. Ao amor, né? Ser concebido pelo amor. Como anda, né? Mas é aquela pessoa que quando vais ver, que seja um bandido, que seja uma pessoa, um morador de rua, que seja uma pessoa viciada, né? Que seja uma pessoa rica, uma pessoa menos favorecida financeiramente, né? Vós utiliza do julgo, de julgar a pessoa, né? Aquela pessoa, não, eu não acredito, aquela pessoa está mal vestida, aquela pessoa fala mal, aquela pessoa nem sequer se formou, não estudou. Vai só ver o lado mal, o lado ruim dos seus semelhantes ou da humanidade. Então deve estar em desequilíbrio com esse trono, com esse sentido da vida. Agora, se vós é uma pessoa otimista, uma pessoa que mesmo ali ele procura ver o lado bom das pessoas e das situações, então significa que vós está trabalhando a aquele respeito. No sentido do conhecimento, que está ligado não à intelectualidade diretamente, de uma forma indireta sim, porque é uma forma de adquirir o que? Conhecimento, aqui físico, material, é aquilo que todo mundo, através de qualquer livro, aquilo que o melhor médico tem condições de ler, qualquer pessoa tem, é só ter acesso e ler. Aquele médico lá saber, vós vai saber também. Ler, se informar, né? Claro que vós não vai poder fazer, operar ou atender pessoas como médico, porque ele foi estudar e colocar em prática aquilo para que tudo aconteça em segurança, certo? Isso nós estamos falando em conceitos de adquirir conhecimento, intelectualidade, porque pessoa intelectualizada tem muito por aí. Tem até certos que se dizem gurus, né, mestres aí, que nada mais são do que pessoas intelectualizadas. Simplesmente eles tiveram mais acesso a livros do que vós. Porque se vós tiverem acesso aos mesmos livros, vós vai saber a mesma suposta sabedoria deles, que nada mais é do que uma filosofia. Não estou menosprezando a filosofia, nem qualquer tipo de conhecimento, porque se não fosse importante, não existia. Porém, eu estou falando em contextos assim, de que todo mundo pode ter acesso. Sabedoria, não vai encontrar em livro. Sabedoria é algo que vós tem que se interiorizar, vós tem que se espiritualizar. Não se tornar religioso, mas sim se espiritualizar. Criar essa conexão. Para daí sim, aquilo que vós tem de intelectualidade, que vós vai adquirindo de experiências nessa vida, quando vem a orientação, que é aquilo que não está escrito nos livros, aí vós começa a tocar a sabedoria. Que é claro, vai chegar à medida que cada um esteja preparado. Não pense que as coisas do espiritual vai chegar na mão de qualquer incauto. Porque é a mesma coisa de colocar uma bomba na mão de uma criança. Vai dar um desastre. Então, a espiritualidade não é incauta e não é irresponsável. Agora vamos ao sentido da justiça, que tem a representação da razão e do equilíbrio. Vós está vivendo equilibradamente? Vós é a razão, ou seja, a sua consciência está no comando das suas emoções? Ou vós é uma pessoa que tudo que faz é movido pela emoção? Se vós é essa pessoa, então aí vós tem uma das respostas porque vós sempre quebra a cara. Porque todas as pessoas que são movidas pela emoção quebram a cara. Se não quebram agora, vai quebrar bem ali na frente.
Isso é mal? Não, não é mal. Simplesmente vós vai aprender pela dor, não pelo amor. De uma forma ou de outra, vós vai estar aprendendo. Equilibrado ou desequilibrado, vós vai aprender. Ou vai aprender pelo amor ou vai aprender pela dor. A maioria escolhe pela dor. Ou tem simplesmente a oportunidade de aprender só pela dor. Porque esse tipo de orientação que está chegando até vós, que deveria ser passado por, pelas religiões, não está acontecendo. De forma íntegra, de forma precisa, de forma neutra, que é aquilo que não de querer puxar o peixe para um lado ou para o outro. Vós já me viram aqui falando para alguém o que vós é médio, todo mundo é médio, outra conversa fiada. Todo mundo pode se tornar espiritualizado, mas falar que todo mundo é médio é a maior mentira que existe neste plano. Porque um médio, para esse médio, porque quando fala médio, é o médio de incorporação, de trabalho, que ele vai trabalhar juntamente com a espiritualidade, manifestando a espiritualidade por toda a vida. Então a matéria dele já vem preparada. E daí ele vai passar por um procedimento também de preparo consciencial, ético. Não só da ética aqui desse plano, mas da ética espiritual também. Para que ele se torne aquilo que ele tem a capacidade de ser. Que é a matéria aguentar milhares de incorporações. Todo mundo pode incorporar? Pode. Pelo menos uma ou duas vezes para ver como é que é, pode. Todo mundo pode. Agora, se tornar um médio de incorporação, isso tudo é mentira. Não caiam nesse conto do vigário. Porque nós estamos aqui para poder quebrar esses paradigmas, porque está sendo nocivo e danoso para os filhos. Porque se vós não tiver preparo, o que vai acontecer? Vós vai adoecer. A sua matéria não vai aguentar. Por vários motivos. Porque primeiro o desenvolvimento que foi dado, que muitos passam, é insuficiente. Não é falado sobre ética, não é explicado, não é experienciado, não é feito um preparo para o corpo, para que aguente as frequências, as irradiações energéticas de cada linha. Preparar para receber investidas dos grandes das trevas, de trevosos, Porque todo mundo vê, que bonito, vamos lá, vamos trabalhar, que eu quero receber o tranca-rua, que eu quero receber a padilha, a mulambo, isso e aquilo outro. Mas vós pensa que tudo é um mar de rosa? Cada trabalho que vós quebra de magia, cada desobsessão, cada libertação, cada cura, cada orientação que tira as pessoas do caminho do abismo, vós faz centenas ou milhares de inimigos nas trevas. Então vai virar alvo de ataques. Então, não. Ser médio de incorporação, não. Não é para todo mundo. Poder ali participar, cambonear, vós pode, mas não é para todo mundo. Mas isso nós vamos falar em uma outra orientação de forma mais intensa e específica. Certo? Então, se vós tem a vida movida pela emoção, cuidado. Cuidado. Façam atenção, que vós sabem que tem que trabalhar esse aspecto. Agora, vamos lá no sentido da lei, que representa o quê? Disciplina, organizações, caminhos retos. Quando eu falo caminhos retos, é ter um foco, ter um direcionamento, ter um norte. Não se distrair com as coisas que estão à beira do caminho. Se vós é uma pessoa desorganizada, se vós é uma pessoa indisciplinada, significa que vós já sabe o que vós tem que trabalhar. O sentido da evolução já diz como um todo. Faça uma retrospectiva, faça uma análise. Vós, há 10 anos atrás, vós era uma pessoa, pensava, tinha conceitos, preconceitos, tudo, há 10 anos atrás. Vós estava financeiramente de um jeito, Vós tinha visão sobre o mundo de uma certa forma, vós vivia, vestia, comia de um certo jeito. Hoje, como é que vós vive? Vós continua sendo a mesma pessoa?
Se vós continua sendo e acontecendo a mesma coisa, então vós se transformou numa árvore. Né? Vós criou raiz, vós não está evoluindo. Não caia nessa conversa dos fracassados de que não, Deus me fez assim, eu vou ficar assim, vou morrer assim. Isso é conversa de fracassado. Né? Que não tem a força, não tem a coragem de poder evoluir. Certo? O ser humano é constante movimento. Toda a criação, tudo está em constante movimento, evoluindo, evoluindo. Aí o ser humano, ele quer permanecer, eu quero ter a vida diferente, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Ele quer. O ser humano não foi constituído nas matrizes divinas para querer, mas sim para ser. Isso já é o primeiro grande deslize. Querer e não ser aquilo que se deseja. Não quer. O que quer é a sua mente, esse cérebro aqui. Mas não é o cérebro. O cérebro é só a caixa de ferramenta desse corpo biológico, né, que a sua essência está habitando dentro. Então, tudo que vós não quer, não, vós deseja. Querer e desejar é a outra coisa que jogam tudo no mesmo saco. Né? Que é a mesma coisa de acreditar e crer. Tá tudo, eles estão jogando tudo no mesmo saco. Para que vós se confunda mais e mais. Então, como está a sua evolução? Conceito da geração. A geração está ligada ao quê? Só a mulher ter um filho? Ou um casal, né? Trazer à luz a um filho? Gerar um filho? Não. É gerar tudo aquilo que vós deseje, que vós crie no plano mental, né? Abstrato, concreto. Aquilo tem que ser posto no papel, que a primeira manifestação na matéria é aquilo que vós põe no papel. Vós traz do plano mental concreto, do abstrato para o concreto e do concreto para o papel. Para aquilo se tornar real aqui neste plano, que seja vós abrir um negócio, ter mais dinheiro, ter prosperidade, né? Qualquer coisa, para se manifestar nesse plano, tem que passar pela geração, por esse sentido da geração. Então, nessa retrospectiva aí, nessa análise que vós faz dos 10 anos para cá, o que vós tinha ali de desejo? Não estou falando de desejo da carne não, porque senão muita gente já vai estar pensando coisa de malícia, né? De lascívia. Né? Não, estou falando de objetivos, de conquistas. O que lá, há 10 anos atrás, vós tinha aqui, que agora se manifestou, vós toca, vós usufrui. Então, se a resposta foi nada, então significa que vós está em desequilíbrio, vós está parado, então vós já sabe o que tem que trabalhar. A partir do momento que daí vós identificou, então vós começa, já sabe daí o que vós tem que trabalhar. Vós para de estar, né, como um cego no escuro, que ele vira. Façam atenção, né, porque eu estou falando um cego no escuro, não estou falando em sentido de caçoar, de tirar sarro ou alguma coisa. Estou falando no sentido literal, de não enxergar mesmo, de ignorância. Né? Porque daqui a pouco vão falar que o tranca-rua é preconceituoso. Né? Porque tem língua por aí que eu vou te falar. Né? Parece que tem 7, não é uma só. Então, vós deixa de perder tempo. Quando nós falamos de tempo, é o tempo do relógio que vós tem aqui. Tempo substitua por vida. Então, quando vós sabe o que vós tem que trabalhar, vós começa a trabalhar. Eu estou bem equilibrado na fé. Estou bem equilibrado na lei. Né? Estou bem equilibrado na concepção. Mas a evolução nem tanto. A geração está parada. Então, vós vai trabalhar aqueles conceitos para equalizar eles, fazer com que ele chegue ao mesmo nível daquilo que vós já está num bom andamento.
Quando isso começa a acontecer, as coisas começam a fluir na vida de vós. Todo mundo, não importa quem seja. Então agora vós sabem a importância dos 7 sentidos da vida. O que são os 7 sentidos da vida? Que são o que? Os tronos de Deus. Por que os tronos de Deus? Porque o divino criador, daquilo que ele representa, daquilo que ele é, ele se desdobra, eu já falei isso aqui. Os orixás, por exemplo, as 7 linhas de Umbanda, cada orixá é um desdobramento do próprio divino criador. Ah, então quer dizer então que Inhansã, que é mulher, né? Então o divino criador também é mulher? Ué, e não seria, porque se ele criou homem e mulher, ele criou as forças negativas e positivas, né? Força negativa não é ruim, são forças decantadoras, absorvedoras, né? Então não tem nada a ver com mal, tá certo? É claro que ele se manifesta em tudo. Ou ele está dentro só do homem, da mulher ele não está dentro, então a essência divina que está dentro da mulher, quem que é? O que que é? Então é o desdobramento do próprio do divino criador para a manutenção dessa parte da criação, em todos os níveis, desde o âmbito cristalino, mineral, vegetal, animal e hominal, e assim sucessivamente, até planetas e estrelas. Certo? Então é importante agora vós sabem o conceito daquilo que significa, vós sabem do que se trata, vós sabem como identificar e como começar então a solucionar vários percalços na vida, vamos colocar dessa maneira. Tá certo? Então eu espero que vós, nessa breve explicação, então vós tenham primeiramente entendido. Se vós não entendeu, veja novamente. Anote. Certo? Vós têm oportunidade, né, de fazerem perguntas para que nós possamos responder. Então, façam essas perguntas porque nós a responderemos. No devido tempo, é claro. Isso vós também tem que entender. Porque aqui se trabalha e se trabalha muito. E torno mais uma vez a dizer, né, para as mentes, para os seres, aqueles trevosos, eu digo, né, e para vós que estão encarnados, sofrendo, né, ou passando situações de calamidade, saibam disso, que enquanto as forças das trevas da ignorância, cada porta que eles fecharem, nós abriremos 10. Eu sou o tranca-rua da 7 encruzilhada. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.